Em 1979, o famoso diretor de cinema Francis Ford Coppola lança o filme Apocalipse Now. Esse filme nos dá a oportunidade de conhecer um pouco o que foi a brutalidade, a insanidade da Guerra do Vietnã. Também nos dá a oportunidade de poder entender estrategicamente por que os americanos perderam a guerra para o Vietnã. Porque se tratava de uma geração arrogante, imprudente, soberba. Cada um queria ser seu próprio comandante, fazer as coisas de forma imprudente para aparecer. De uma forma assim exponencial, isso se concentra no personagem interpretado por Marlon Brando, Willard Curtis. Ele rompeu a cadeia de comando com o exército americano e fundou uma espécie de uma seita. Ele usava os recursos americanos e agia contra o exército americano. Se tornou um problema. Quem inaugurou tudo isso foi Lúcifer. Ele se voltou contra Deus, usou os dons de Deus contra Deus. E o triste é saber que isso acontece conosco mais frequente, com maior frequência do que a gente imagina. Todas as vezes que a gente desobedece à lei de Deus e a gente começa a viver uma espécie de hipocrisia, um personagem, um avatar, isso acontece conosco. E muitas vezes isso acontece com tal intensidade que nós não conseguimos mais voltar com facilidade a viver aquilo que Deus realmente sonhou para que a gente vivesse, a nossa vida real. O que aconteceu, por exemplo, com aquele personagem que interpretou o Coringa, se não me engano, em 2008, no filme do Batman. Ele começou a viver aquele personagem do Coringa de tal forma que ele não conseguiu mais voltar. Nós, quando desobedecemos a Deus, nós nos tornamos soberbos como Lúcifer. Isso aconteceu com Lúcifer. Por isso ele foi expulso do céu. Ele falou, não servirei. E é isso, exatamente isso, e exatamente por isso que nesse evangelho de hoje, Jesus dá uma dura nos fariseus e nos escribas. Chama eles de hipócritas. A palavra hipócritas, ela vem do grego, né? Hipócrites significa fingir, atuar, significa personagem. E aqui Jesus está denunciando, dizendo, vocês estão vivendo um personagem, né, de um religioso que é piedoso. E, no entanto, vocês não só estão não entrando no céu, perdão, como também não estão deixando essas pessoas entrar no céu, por conta da hipocrisia de vocês. E aqui Jesus não só alerta esses fariseus, nos alerta para que nós não criemos esse personagem, nós não vivamos essa hipocrisia. Porque São Francisco dizia, cuidado com o que você prega. Né? São Francisco dizia, prega o evangelho se preciso for, use a palavras. Por quê? Porque ele entendia que nós pregamos muito mais o evangelho no nosso agir do que no nosso falar. Certa vez, São Francisco convidou o irmão Leão e outros, falou, num dia de domingo, vamos para a cidade pregar. Né? E aí, Francisco ia liderando, deram uma volta na praça e voltaram lá para o mosteiro, para o convento. O irmão Leão falou, irmão, mas você não falou que a gente ia pregar? Nós não falamos uma palavra? E São Francisco então falou, sim, nós pregamos. A nossa atitude, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de vestir, ela prega muito mais do que as nossas palavras. E é isso que Jesus vem nos pedir nesse dia de hoje. Que nós não vivamos personagem. Porque vai ser descoberto. Não adianta a gente viver esse personagem lá fora. O lugar que a gente não consegue viver o personagem é dentro da nossa família. Ali não tem. Não consegue. Não consegue porque as pessoas conhecem as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos. O que Jesus está nos pedindo nesse dia de hoje é para que nós nos coloquemos na presença dele e mostremos para ele as feridas. Senhor, olha o quanto eu sou covarde, o quanto eu agi errado ontem, olha o que eu fiz, eu não escutei a sua voz, eu não fiz aquilo que o Senhor pediu. Por favor, me perdoa, me dá a oportunidade para hoje recomeçar e me socorre no momento de fraqueza, me socorre, envia teus anjos para que eu possa superar isso. Entende? As pessoas, elas têm que conhecer quem nós somos. Elas têm que conhecer os nossos pontos fracos e só nós podemos mostrar esses pontos fracos.
Quando as pessoas elogiam algo que a gente fez, nós não podemos assumir por nós, porque nós, quando nós fazemos uma coisa de boa, nós temos que entender que não somos nós que fazemos. Porque, entenda uma coisa, nós, por nós mesmos, só podemos produzir pecado. Se nós temos atos de bondade, é por causa do amor que Deus colocou em nós para a gente retribuir. Até mesmo para amar a Deus, é preciso que primeiro Ele coloque amor em nós para nós amarmos a Deus. Entende? E é esse o alerta que Jesus está fazendo para nós esse dia de hoje, através dos fariseus. Não é que ele foi lá para criar um atrito com os fariseus, né? Tem uma treta com os fariseus, só para denunciar. Não, é por caridade. E é por caridade. E aí eu te pergunto, como está a sua vida? Você está vivendo um personagem ou está vivendo você mesmo? O grande problema é que quando nós criamos um personagem, o primeiro a ser enganado somos nós mesmos. Nós mesmos. Quando nós acreditamos no nosso personagem, nós corremos o risco de não poder voltar mais atrás. Né? Não voltar à realidade. Aquele filme Inception, né? Famoso filme, traduzido para o português A Origem, acontece isso. Começa a viver uma fantasia e não consegue mais voltar à vida real. Por isso, nesse dia de hoje, abre os seus ouvidos para aquilo que Deus quer falar. Abre o teu coração para fazer aquilo que Ele te pede. Deus te abençoe.